Olá, eu estou aqui com vocês hoje, Simone Clements, pedagoga montessoriana pela Associação Montessori de Aachen, na Alemanha, e especialista em superdotação na infância e adolescência Alemanha. Eu vou falar com vocês hoje sobre um tema que me inspirou hoje, que é a pessoa que descobre a superdotação na vida adulta. Eu estava conversando hoje com um amigo, um psicólogo português, e nós estávamos pensando nesse tema, não é? Como que as pessoas reagem nessa descoberta, né? Depois de adulto. E eu vejo isso constantemente porque mesmo eu não trabalho com adulto, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes. Mas nesse meu trabalho com crianças e adolescentes, eu vejo os pais. Então eu vejo que muitos pais, nesse processo de descoberta da superdotação dos filhos, né, ele lembra da sua infância, lembra da adolescência, ele lembra do que ele passou. É como se fosse um espelho, ele e o filho, não é? Ele lembra de tudo com aquilo que ele passou e ele vê que muitas coisas da vivência dele no passado, ele vive agora, ele vê o filho, né, passando as mesmas experiências, ou experiências muito semelhantes. E aí ele vai se confrontando com aquilo, não é? E como eu já disse, nesse processo de ajuda do filho, né? No processo onde se descobre que o filho, então, é superdotado, ele fala, não, peraí, mas se ele é superdotado e eu me vejo eu me lembro dos mesmos problemas comigo, então será que eu também sou superdotado? Aí é onde faz o clique, né? E aí então ele começa a querer saber por ele, né? Não só pelo filho, né? Claro que ele continua ajudando a criança, mas ele também começa a pensar nele, não é? Será que eu também sou superdotado? E aí é onde ele procura também ajuda, né? Muitos dele, então, primeiro é o choque, né? Será que eu também sou superdotado? Peraí, né? O primeiro é o choque. O segundo é, como eu descrevi hoje nessa conversa que eu tive com esse meu amigo, o primeiro é o choque, o segundo é o alívio. Ufa! Quer dizer que eu sou superdotado, então outras pessoas também são superdotadas, não é? Quer dizer que não é tão incomum passar por aquilo que eu passei na minha infância e na minha adolescência. Existem outras pessoas, eu posso falar disso com outras pessoas, né? Então, primeiro é o choque, depois é o alívio. Uau! Não, peraí, eu tenho ajuda, eu tenho com quem conversar. E essa análise, esse processo continua, porque ele continua em dúvida, não é? Porque ele fala, não, o meu filho mas será que eu não estou imaginando coisas? Né? Muitas vezes esses adultos, eles tiveram muitos problemas na adolescência, naquela passagem, na juventude, né, na passagem de adolescente para adulto. Muitas vezes eles têm muitos problemas no trabalho, né, na relação social dentro do trabalho. Por quê? Há muitos fatores, né? Às vezes ele é uma pessoa que já sofreu tanto na adolescência, já sofreu mobbing na adolescência, não chama mobbing, chama bullying, né? Já sofreu bullying na adolescência, já sofreu já desde pequenininho uma porção de situações que ficaram marcadas na cabeça dele, na alma dele, no coração dele. Que quando ele chega na vida adulta, no trabalho, e aquilo
só começa, ele já se explode, ele já se defende, não é? Já assume aquela postura de defesa. E pode ocasionar essa postura, às vezes, um pouco antecipada de defesa, pode causar problemas no ambiente de trabalho. Muitas vezes também a capacidade dele, né, esse pensamento extremamente rápido, essa forma, né, de fazer as coisas muito diferente das outras pessoas, ou ser diferente e rápido, mais do que a maioria das pessoas. Tudo isso, você saber às vezes aquela coisa melhor do que os seus chefes, não é? E isso pode trazer conflitos no ambiente de trabalho, né? Principalmente se a pessoa não é consciente da superdotação dela. Então, a partir do momento que ela começa a se conscientizar das coisas, né, que pode ter um porquê, que esse fenômeno tem um nome, né, e é um fenômeno conhecido, aí começa um processo de remoer as coisas dentro dela, né? Aí muitas vezes eu aconselho você, essa pessoa que está passando por isso, aconselho a procurar ajuda, aconselho a procurar conversas com um especialista em superdotação. Se você tiver a oportunidade de ter um psicólogo com especialização em superdotação, o que é raríssimo, tá? Raríssimo. Mas se você tiver essa pessoa, é uma pessoa ideal para te ajudar, para estar conversando com você, para estar te apoiando nesse momento. Então, primeiro o choque, depois o alívio, depois vem aquele processo continua aquele processo de descoberta, não é? Será que é isso mesmo? Aí acontece uma coisa, a pessoa olha aqui, foi isso que aconteceu, aí acontece outra, a pessoa lê um texto, a pessoa vê um filme, a pessoa, né? É um processo que demora um pouco. Também nos casos de supersensibilidade, ou seja, pessoas que têm dentro das suas capacidades, cada uma sua, né, de altas habilidades, ela tem uma sensibilidade mais aguçada do que as outras pessoas, é uma supersensibilidade, né? Todo superdotado tem uma sensibilidade aguçada, mas existem determinados superdotados que têm uma sensibilidade aguçada ainda muito maior do que os outros, ou seja, é realmente uma capacidade muito interessante. Essa supersensibilidade é uma habilidade que ainda não foi estudada na sua devida profundidade, não é? Que vem sido estudada agora. Eu mesmo me interesso muito por essa supersensibilidade. Ela já acompanha a pessoa já desde criança, não é? Outro dia eu vou tentar fazer um vídeo sobre esse assunto, com o superdotado supersensível. Eu até preciso pesquisar um pouco mais sobre isso, porque ainda não é uma das minhas maiores especialidades, né? Vai ser no futuro. Então, essas pessoas supersensíveis, elas, no ambiente de trabalho, por exemplo, elas têm muitos problemas, né? Eu já conversei com algumas, já vi muitos vídeos, estudei um pouco a esse respeito. Elas têm problemas, por exemplo, elas veem as relações sociais de uma outra forma, não é, do que a maioria das pessoas. Elas conseguem detectar muitas vezes aquela linha, aquela linha sublime que ainda não se foi falado, aquela palavra que ainda vai sair, elas já captaram aquilo, não é? O que pode ocasionar muitos problemas, não é? Pô, você já sabe o que é que vai acontecer, você já sabe quem é que vai ser despedido, você já sabe quem é que não está gostando de quem, você já sabe o que está acontecendo. Então ela tem essa sensibilidade, não é? Por outro lado, ela sabe lidar muito bem com as pessoas.
ela tem muito problema com injustiça, não pode ver injustiça, não pode ver... Tem assim, um compromisso muito grande com lealdade. Então, são pessoas que muitas vezes elas têm também problemas com barulho, não é? No seu ambiente de trabalho. Barulho muito... Não é autismo. Não é autismo que eu estou dizendo, porque aí eu já começo a falar com problema de barulho, a pessoa já fala autista. Não tem a ver com autismo, tá? O autismo, ele tem as suas características, mas não tem nada a ver com autismo. Ela tem problema, ela pode ter problema a ser muito mais sensíveis com barulho, sensíveis com relação à música. Então, se é uma música muito alta ou se é uma música muito triste, se é uma música extremamente alegre, quer dizer, ela percebe de maneira um pouco mais aflorada do que a maioria das pessoas. O que, por um lado, é um dom, não é? Porque são pessoas excelentes, por exemplo, para terapia, né? Pessoas que... Ou também no ambiente de trabalho. É que na nossa sociedade ainda não se consegue aproveitar esse tipo de dom da forma como poderiam aproveitar. Mas isso vem vindo. Vai chegar a vez deles ainda, dessas pessoas, né? Deles conseguirem, porque eles conseguem, ao mesmo tempo que eles conseguem captar essas relações sociais muito mais fácil do que as outras pessoas, elas também conseguem amenizar conflitos, elas conseguem harmonizar o ambiente de trabalho, né? Elas conseguem, que nem eu já falei, resolver conflitos, problemas assim que podem acontecer, que ainda vão surgir, aí aquelas pessoas elas conseguem, então dependendo da boa vontade das outras partes, é claro, ela pode fazer com que esses conflitos não surjam com tanta intensidade, não é? Então, mas essas pessoas hoje, elas podem ter muitos problemas de trabalho nas relações de trabalho, muitas vezes nas relações sociais normais, também não precisa ser só no ambiente de trabalho. É que no ambiente de trabalho somam-se outras coisas, né? Soma-se também a capacidade em outras áreas. Então fica uma dificuldade para a pessoa em vários pontos, mas isso também pode ocasionar algum tipo de problema com as relações em gerais, não é? Então, é importante para o superdotado que ele se conscientize, que ele descubra essa superdotação o quanto antes possível. E que se informe, que leia, que conversem com especialistas em superdotação, ou seja, que essa conversa com especialista em superdotação significa esclarecimento. E com o esclarecimento, a calma da alma, não é? A calma, o encontro com si mesmo. Eu participei um tempo já faz um tempo, eu participei de alguns grupos na internet, de alguns grupos sociais de adultos sobre superdotação. E eu posso dizer que no Brasil o número de superdotados não identificados é claro que é muito grande, porque é um tema que está vindo agora, faz poucos anos para cá. E eu realmente me surpreendi quantas pessoas têm uma frustração, né? Por não ter conseguido, por não ter tido esse esclarecimento desde criança, e por não ter sido ajudado desde criança, em todos os aspectos. No aspecto escolar, claro, porque sofrem muito de todas as formas, né? Antigamente muito mais do que hoje. Então, no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente social em geral, né? Então, daquelas fases que eu estava falando no começo, né? O primeiro é o choque da descoberta, depois o alívio de não estar sozinho,
Aí vem aquela fase do descobrimento e depois vem a fase da decepção, da raiva, né? Da revolta, né? De você, poxa, eu uma pessoa superdotada e ninguém descobriu isso, ninguém nunca me falou disso. Eu passei a minha vida inteira sofrendo, cara, eu sofri na escola, eu sofri desde da jardim de infância eu já sofria, que eu já me sentia diferente. Então, eu já sofri no jardim da infância, sofria na escola, sofria bullying na escola, ou sofria porque não me adaptava na escola, na adolescência sofria porque não arrumava o namorado certo, a namorada certa, porque me sentia um peixe fora d'água. No trabalho, continuei me sentindo a mesma coisa, na faculdade tive problemas, cara, e ninguém nunca me falou nada, né? Ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. E por que não me ajudaram, né? Hoje se fala, se coisa, e na minha época não tinha nada, ninguém me ajudou. Então vem essa revolta, né? E eu tô aqui para dizer para vocês que é comum isso aí, que é legítimo, né? Essa reviravolta dentro da pessoa. E que mais tarde, aí depois dessa revolta, meu Deus, o que é que pode vir? Só pode vir a ajuda, só pode vir a calmaria, né? Com você mesmo. Então, mais uma vez, procure ajuda, procure conversa, procure ler, procure se informar, né? No Brasil, infelizmente, há pouca... Em Portugal também não, tá? Quando eu falo Brasil, em Portugal também não. Então, procure ler. Se você sabe uma outra língua, procure ler uma outra língua. Em inglês tem uma literatura extremamente vasta, ou em espanhol também tem, em italiano, sei lá. Procure numa outra língua que você sabe ler. Já foque nas habilidades que você acha que você tem, que você sente que você tem, né? E eu só posso desejar a vocês que vocês entrem em paz consigo mesmos, que vocês entrem em paz e que vocês, se um dia vocês tiverem filhos, né, que vocês passem essa parte boa de vocês para os seus filhos, não é? Porque o problema não está na superdotação em si, né? Então, por favor, não passem isso para os seus filhos, porque há alguns também que como é que chama? Que se resignam, né? Que falam, não, eu sofri na minha adolescência, eu sofri na minha infância, sofri na escola, por exemplo, e sofri muito bullying na escola, então acha que o filho também que tudo bem, que ele vai sofrer bullying na escola, porque é comum sofrer bullying. Não é comum sofrer, não é comum. A superdotação não está aí para você sofrer, né? Então, procurem passar para os seus filhos que esse dom que eles têm é um dom positivo, que eles não precisam sofrer. Então, proteja o seu filho, né? E faça do destino dele um destino diferente do seu, né? Eu desejo tudo de bom para vocês e até a próxima.